pessoal, eu sou Ana Volpon e este é o Mindfulcast. Prepare-se para pílulas de saúde, equilíbrio e plenitude, muita plenitude neste episódio de hoje, a cada novo episódio. Vamos nessa? Eu estou com duas convidadas de honra hoje. Isso é inédito neste programa, entendeu? Gente, nada mais, nada menos que Fê Guerreiro, Camila Faus, do She Talks. É Que isso. apresentação. Não, calma que não acabou. Bem-vindas ao Mindfulcast, Obrigada. queridas, queridíssimas. É um episódio especialíssimo porque, veja só, querida audiência, falaremos de menopausa sem segredos, quebrando tabus, falando de sexo e trazendo as verdades com elas, ok? Aqui não tem segredos, não tem mistérios e a gente vai tirar tudo dessas duas. Calma, que aqui vocês vão ver. Eu não Já tenho faz- filtro comigo, é só na base da verdade mesmo. E eu sei bem, então assim, preparem-se para fortes emoções. É um episódio super especial. A gente vai falar sobre um tema que ainda causa desconforto e, ao mesmo tempo, merece ser muito bem explorado. Menopausa e perimenopausa. Talvez você nem tenha ouvido falar essa palavra antes. Perimenopausa. E não vamos falar de qualquer jeito. Falaremos com a leveza, a sabedoria e as risadas que essas duas mulheres incríveis trazem. As nossas convidadas Camila Faus e Fernanda Guerreiro são fundadoras do She Talks, que começaram a discutir esses temas de forma aberta, prática e sem filtros. Exatamente o que a gente precisa para lidar com essa fase de uma maneira mais leve. Camila, diretora de cena e filmes publicitários, e Fê, redatora e roteirista de cinema, se uniram para criar o She Talks e desmistificar o envelhecimento da mulher. Vamos embarcar nessa conversa cheia de boas risadas, verdades que ninguém fala e, claro, informações valiosas. Você está preparada, minha filha? Então vem. Então vem. E o meu celular não está no modo avião, porque o meu relógio não para de apitar. Isso está me deixando nervosa. Angustiada. Põe no modo avião, Rô, por favor. Aqui não tem corte, não tem filtro e a gente já sai mandando recado. Também não tem avião, porque senão a gente já tava dentro. Não dá. Esses smartwatches, eu não gosto desse negócio de ficar pitando, entendeu? Ele é smart, mas a gente burra, né? Então, e a gente não... Eu preciso estar aqui. E aí vai ficar tocando, porque eu já sei que são os filhos. Não dá. Presente no presente, não é Presente mesmo? no presente, é sobre isso. Bom, gente, então... Eu queria, assim, pra gente realmente começar com o pé direito, que vocês dessem um panorama geral, tá? O que é menopausa, o que é perimenopausa. Porque, sinceramente, ainda tem muita gente que confunde essas duas coisas. Então, por favor, tenham toda a palavra. Tchananã. A Camila vai explicar de uma maneira mais abrangente. Eu vou resumir, é um inferno. Mas calma. Super motivacional. Mas há uma luz no fim do túnel. Acho Vamos que isso é às o mais verdades. importante, né? Não, mas ó, peraí, só antes de você falar. Eu vou falar só uma coisa que você precisa ficar atenta. Perimenopausa é quase mais importante do que menopausa. Quase. Por que quase mais importante? Porque é neste período que você precisa começar a se cuidar. Tipo, é como fazer dieta um dia antes do Réveillon. Não vai adiantar, entendeu? Você tem que começar antes. Com palavra, Camila. Ai, muito obrigada. Eu acho que o mais legal da gente explicar é que, assim, a menopausa em si, ela é um único dia na nossa vida, né? Então, a menopausa, ela é o dia onde você completa, depois que você completou um ano consecutivo sem menstruar, a data da sua última menstruação é a sua menopausa. É o aniversário. É o aniversário. E o que vem depois desse dia já é pós-menopausa. Tá. E o que vem antes desse dia é a perimenopausa. E a perimenopausa é um período de quanto tempo Putz. antes desse dia?
Então, a perimenopausa, ela pode durar de 5 a 8 anos até a menopausa chegar de vez, Ou né? seja, se uma mulher tem 50, entrou na menopausa com 50 anos, ela pode ter entrado na perimenopausa de 43 até 47. A partir dos 43, ela já pode estar na perimenopausa, Sim, sim. entendeu? Eu com Entendi. 46 estava na perimenopausa. E eu entrei na menopausa agora em março desse ano, eu completei 1 ano consecutivo sem menstruar. E uma outra coisa que é muito legal de falar, que também causa muita confusão, é que é o climatério. A gente acha que climatério é o período que antecede a menopausa. E não, o climatério é o período que compreende essas 3 fases: a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. E essa pós-menopausa hoje, ela pode ir até os 60, 65 anos, que é depois quando começa a idade senil, né? Um nome horrível, mas ainda é o nome que se dá para isso. Que é Nossa, quando os mas hormônios realmente caem e não fica mais assim, nessa oscilação. instabilidade. Porque você não vai acordar um belo dia, o seu hormônio, o seu estrogênio, a sua progesterona caíram, né? Até esse processo acontecer, que vem todo da perimenopausa, então não podemos dizer que é um clássico que vai acontecer com toda mulher do mesmo jeito, cada mulher passa por essa fase de uma forma, mas geralmente o que acontece? O primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona. Uhum. Então a mulher começa a sentir o quê? Um sono picado, aquela pessoa que dormia a noite inteira, de repente começa a acordar à noite, não sabe muito bem porque está acordando, começa a sentir uma irritabilidade, começa a sentir uma TPM sabe a TPM que tem dia para chegar e dia para ir embora? Nessa Uhum. fase a TPM não vai embora, ela vem e fica. E a gente, desculpa, a gente tem que prestar muita atenção nisso, porque com essa oscilação e esses sintomas que a gente vai sentindo, a gente vai mascarando achando que o sono é porque eu estou muito preocupada com isso, Uhum. a TPM é porque eu estou estressada por causa do trabalho, por causa de família, por causa de filho, e não percebe que é a perimenopausa, que é a oscilação hormonal que está causando tudo isso. Sim. Entende? E falta de informação mesmo, porque a gente escuta lá no perfil muitas mulheres que chegam em médicos com 45, 44, às vezes até 43 anos, queixosas, com sintoma. Eles olham para o exame e falam: imagina, volta quando você entrar na menopausa. Então é falta de informação também por parte de alguns médicos, Sim. porque o sintoma, ele é um dado importante para você parar para olhar e escutar essa mulher, né? E o que a gente escuta também, ainda concluindo aqui a perimenopausa, é justamente isso. Nossa, mas os meus exames estão ótimos e eu estou sentindo um monte de coisa. Por que isso acontece? Por quê? Porque a progesterona, ela cai numa queda, vamos dizer, gradual. Mas o estrogênio, nessa fase de perimenopausa, ele faz isso, ó. Ele sobe, ele desce, aí ele sobe, aí ele desce, aí ele desce, Então quer desce, dizer, desce. o exame Ele pode ter naquele acontecido. dia que No estava tudo dia que bem. tava tudo bem. Porque eu justamente ia falar isso. Então é fácil saber, só ir acompanhando anualmente ou semestralmente, não sei, os exames, que você vai saber e vai começar a se tratar. Então não é tão simples assim, porque o Não. exame mascara. Não é nem que ele mascara. No dia que você fez, Uhum. poderia estar num dia onde estava tudo equilibrado. Por Sim, isso que não é o diagnóstico, ele não vem só de um exame, mas claro. ele vem de uma consulta, onde vai ser levado em consideração tudo aquilo que a mulher está sentindo, né? Então, às vezes, essa mulher, sei lá, está com 45 anos e por conta dessa falta de informação também, ela pensa: eu só tenho 45 anos, não tem nada a ver com a menopausa, eu estou estressada. Então, aí, às É o meu vezes, caso. Exato, você tem que 45, olhar. fiz mês passado. tem que olhar. Setembro. Às vezes acontece de sentir uma melancolia, de sentir uma depressão, aí ela vai para um antidepressivo e, na verdade, ela poderia estar começando uma reposição de uma progesterona. Uhum. O quanto também o estilo de vida, né, é importante nesse período. E aí, nesses últimos 5 anos, até chegar à menopausa, aí a montanha-russa vem mesmo, vem com força. Aí o estrogênio fica lá, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E aí, quando chega a menopausa, o estrogênio não zera. Você não para de produzir exatamente quando você entra na menopausa. Ainda tem um período de queda, que é a pós-menopausa, até teu corpo, né, a natureza Se reorganizar. A natureza é muito bem feita, assim. Até seu corpo se reorganizar, e isso pode ir até uns 60, 65 anos, né? Então, eu acho que o importante da gente
deixar claro, e quando a gente fala de menopausa, a gente às vezes acaba falando de todos esses períodos, porque né, às vezes é complicado, perimenopausa, pós-menopausa. Sim. Mas acho que o mais importante da gente falar é que, primeiro, você não precisa esperar entrar na menopausa para começar a se cuidar, e não deve. Aliás, desculpa, existe um termo que se chama janela de oportunidade. A janela de oportunidade acontece antes dessa queda brusca dos hormônios, porque daí você começa a repor e mantém eles mais num nível melhor para sua qualidade de vida. Por mais tempo. Claro. E hoje a gente já sabe, né? A ciência já provou que os hormônios sexuais, eles não são apenas hormônios de fertilidade, né? A gente tem mais de 400 receptores de estrogênio no nosso organismo. Então, proteção cerebral, proteção cardiovascular, músculo, ossos e articulação. Sim. É muita coisa, né? Que a gente até estava aqui conversando nos bastidores, é um livro que eu sou muito fã, O Alto Livre, do Peter Attia, que está muito em voga agora. Nossa, eu passei outro dia, eu tô morando no interior, aí eu passei outro dia ali na República do Líbano, e eu vi um outdoor falando Health Span. Falei, gente, assim, virou modinha, né? Mas Health Span é a qualidade de vida. Então a gente, né, aqui ele fala muito que do que adianta você viver muito se não viver com qualidade de vida. Claro. E ele é um dos defensores, ele mostra através das pesquisas que ele vai a fundo nisso, o quanto a reposição hormonal protege, inclusive, da doença de Alzheimer. Sim. E aí, né, Camila, você estava justamente falando que também protege contra doença coronária. Eu acho que é legal a gente falar que assim, a reposição hormonal, ela passou por uma demonização muito grande há 20 anos atrás, quando saiu o tal do estudo WHI, e que se chegou à conclusão de que era perigoso, que causava câncer. Sim. E de lá para cá se entendeu muita coisa. O estudo, na verdade, foi liberado ainda numa fase de que não estava completamente concluído. Na época se chegou à conclusão de que o estudo foi feito em mulheres que já tinham comorbidades, em mulheres com mais de 60 anos, com os hormônios que a gente chama de sintéticos, que vinham da égua, né, de égua prenha, de égua grávida. Então, não ia dar certo. Se entendeu que realmente a condução, mas ao longo desses 20 anos, se entendeu muitas coisas positivas, mesmo com esses hormônios sintéticos. E uma delas foi essa janela de oportunidade. Eles viram que as mulheres sem comorbidade, na faixa dos 50 anos, o benefício foi muito maior que o risco. O Peter Attia comenta, inclusive, sobre esse estudo no livro e debate sobre isso. Então, hoje a gente tem acesso a essa informação, mas ainda você vê uma restrição muito grande por parte ainda de alguns médicos e as mulheres com receio, óbvio, mas elas precisam ser acolhidas para entender que é seguro. A gente hoje tem os hormônios bioidênticos, que não se fala mais de bioidênticos, mas são isomoleculares, que eles não são naturais, eles também são sintetizados em laboratórios, mas eles são feitos a partir de moléculas semelhantes, idênticas à nossa. Então, a chance desse hormônio ser absorvido, ser recebido como uma coisa que o nosso corpo produz, já reconhece, é muito maior. Então, acho que o importante, né, ao longo desses 20 anos existe uma janela, sim, de oportunidade, que é esse período que a reposição vai fazer efeito. Porque o que acontece? Quando você demora muito para começar, os teus receptores de estrogênio vão fechando. Aí, se você começa a devolver o efeito é menor, o efeito é menor, ele não vai abrir esses receptores, né? E hoje também já se sabe que as mulheres morrem mais hoje de infarto do que de câncer de mama. E o estrogênio, ele é um super protetor cardiovascular, né? Principalmente por conta da elasticidade das artérias. Né? Ele é responsável por isso. Então, as artérias vão ficando endurecidas e causam um infarto, né? E ele também é um anti-inflamatório. Ele tem essa função de anti-inflamatório, o estrogênio. Então, por exemplo, dores articulares que as mulheres na perimenopausa e menopausa têm muito, é porque perde o estrogênio. Então, perde e começa a inflamar. Então, tem um negócio chamado ombro congelado que a mulher não consegue nem subir o braço, às vezes. Eu já vi isso. Mas vocês sabem que, né, vocês falaram, a gente fala muito só de menopausa, porque engloba tudo e tal. Mas aí, eu acho que entra justamente é importantíssimo vocês falarem da perimenopausa, porque
por a gente englobar, não que vocês façam isso, mas por a gente, como leigas, englobar tudo, a gente fala, não, mas eu tô muito longe, como eu mesmo, tô muito longe disso. Imagina, minha mãe entrou na menopausa com 50, eu vou longe com isso ainda. Mas tem que ficar de olho, Tem, porque é antes que os isso meus comece. exames estão todos em ordem. Então, agora que eu fiz, eu sempre faço, a cada 3 meses, 4 meses, que eu faço um acompanhamento mesmo. Até para entender de plano alimentar e tal. Mas eu vou ficar mais atenta aos sintomas, então. Porque não é só. E justamente, a minha Nutri falou: não, mas os seus hormônios estão ótimos. Mas não é só isso. Então eu Não, preciso estar atenta. E eu né? vou te falar uma coisa: a minha transição para menopausa foi muito suave. Porque eu já comecei a cuidar dela há 5 anos atrás. Então eu não tive os sintomas assim, por exemplo, eu tive um fogachinho, eu não tive fogachos, sabe? Eu tive um episódio de dor na relação com penetração, né? Porque tudo isso são sintomas que vão aparecendo, né? Por conta da queda de estrogênio. Sim. E o fato de já estar há 5 anos me cuidando, tratando, né? A reposição mesmo eu fui começar mais agora no último ano. Mas eu comecei a rever toda a minha alimentação, eu comecei a fazer suplementação, eu comecei a repor com fito-hormônio, porque também tem essa alternativa de você usar os fito-hormônios quando você ainda não quer começar com uma reposição hormonal de cara. Então, isso, eu tenho certeza que isso contribuiu muito para que essa minha transição tenha sido suave, E sabe? o exercício físico, que papel tem nessa Fundamental. fase? A ciência já comprovou que assim, 20% genética e 80% estilo de vida. Olha o tamanho, a diferença, porque assim, é com você, amiga. Quando a gente fala de longevidade, é isso. A gente tem as predisposições genéticas, então hoje dizer, ai, não, minha genética é ótima. Não, a ciência já provou que 80% é o estilo de vida e isso que vai ligar ou vai desligar as suas chavinhas das suas predisposições genéticas. Então, quando a gente fala de estilo de vida, a gente está falando de alimentação, de atividade física, de sono, de manejo de estresse, das relações interpessoais, do quanto você se expõe a substâncias toxinas ambientais, tóxicas, desde toxinas ambientais até a gente falar também, sei lá, cigarro, álcool, drogas. Sim, super. Né? O álcool também é um grande vilão nessa transição menopausal, né? E é mesmo, e né? É mesmo. E é mesmo. E é mesmo. E não existe dose segura. Então, assim, realmente tem que ser com moderação. Tem que ser com moderação. Aí eu acho que é muito do indivíduo. Eu acho que assim, o que a gente prega muito no cheat é justamente isso. É informação para você ter autonomia para fazer suas escolhas. Né? Eu acho que não dá para a gente também radicalizar. Sim. Eu acho que cada uma realmente tem que ter o seu jeito de passar por essa fase. Mas quando você tem informação... Informação é poder. É poder. Você vai debater, você vai procurar o especialista e você vai escolher. Então, eu, por exemplo, né, que sou mais Caxias, mais natureba. Pensei que você fosse falar, eu, por exemplo, que sou alcoólatra. Olha, não sou alcoólatra, mas era justamente isso que eu ia falar. Eu tomo a minha tacinha de vinho, mesmo sabendo que isso tem impacto, mas eu acho que é equilíbrio. Vou encher a cara todo dia? Não. Sim. Não é sobre isso, né? Até porque também... Quer dizer, não, eu não quis dizer assim. Olha, não, ela nem enche a cara, é uma taça de vinho, assim. Mas eu acho que é isso, eu acho que é equilíbrio, porque justamente também uma coisa que a gente fala muito é essa coisa de você ficar, né, por exemplo, eu só posso comer isso, eu não posso isso. Dali a pouco, aquilo que era para te fazer bem... Vira um estresse não que tá te faz fazendo muito bem. mal. Você tá carregando marmita e tá evitando eventos sociais, não porque você realmente não quer ir, mas porque não vai ter, você não sabe o que vai ter para comer. Eu passei por isso, né? Mas eu também já passei por isso. E aí a gente aprende. Eu também já passei por isso. Gente, eu vou sair porque eu não sou dessa turma aí. Não, eu sou da turma do radicalismo, se eu não ficar atenta. Já fui, né? Você tem uma predisposição para ir para o extremo. Eu tenho uma predisposição para ir para o extremo. Ainda bem que é o extremo da saúde, mas assim, não é legal. Não. O legal tudo que é extremo tem que parar para pensar um pouquinho. Isso. Por que tá extremo? Porque também deve ser uma fuga de alguma coisa, né?
A gente não tá aqui com psicanalistas e terapeutas, mas eu já trouxe vários aqui para fazer as minhas análises. E eu acho que o extremo ele te aprisiona, quando na É. verdade essas escolhas não são para te aprisionar, são É. justamente o contrário, são para te libertar e te dar uma flexibilidade Exato. de fazer escolhas. Não, e que delícia que é você viver, porque eu amo a minha rotina, eu amo o meu cotidiano, e o meu cotidiano ele é super saudável, como eu sei que o seu também é, né, Camila? E aí é tão legal você viver a vida leve e com as escolhas que para você faz sentido, então sem açúcar, com o mínimo do álcool e fazendo escolhas saudáveis no prato, praticando esporte, exercício físico, cuidando da qualidade do sono, fazendo um bom manejo de estresse através de inúmeras práticas, meditação, yoga, etc., caminhando na natureza. E quando eu tô numa viagem, pronto. Claro, Não é que eu vou me isso. acabar, mas eu vou desfrutar daquele momento, eu vou provar comidas diferentes que eu não provo no meu dia a dia, ou que eu não tenho acesso no meu dia a dia, porque tô em outro país, ou vou tomar um vinho a mais, porque não é todo dia que eu tomo vinho, nem todo final de semana. Eu fico, aliás, bons períodos sem tomar nada, porque isso não faz parte da minha rotina, o álcool. Mas quando tem gente em casa, quando a gente tá celebrando, comemorando, pronto, tô ali tomando e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que é bem sobre isso, é o caminho do meio e a gente ter, o que você disse, o conhecimento é poder e a gente saber fazer as boas escolhas. Sim. É que Né? que a gente gosta de dizer que do que adianta você se libertar de uma prisão e cair em outra, né? Não faz sentido. Outro exemplo também, eu já fui vegetariana e entendi que para mim não funciona, porque eu comecei a perceber que realmente a minha massa magra estava indo para os quiabos. E eu estou envelhecendo com qualidade. Eu quero isso, eu quero massa magra em mim, porque isso me traz autonomia. Então, assim, entre o vegetarianismo e a minha qualidade de vida, eu optei pela qualidade de vida. E é isso. O que eu como hoje? Peixe, porque é o que eu gosto. Eventualmente tem alguma outra coisa. Não como carne de vaca, porque eu não gosto, né? Tá. Então, assim, mas o peixe eu como e aí entrou praticamente todo dia na minha dieta, porque eu preciso. Claro. Então, existem outras maneiras, deve existir, mas para mim Sim. não funcionou. Sim. Não, Né? e é justamente isso, né? Eu me peguei numa viagem deliciosa, maravilhosa. Eu estava vegana na época, levei todas as minhas porçõezinhas de comida. E aí, no último dia de viagem, uma delícia, na casa de uns amigos, mar, barco. Aí, Cami, fica mais uns dias aí. Eu entrei em parafuso, porque a minha comida estava acabando. Então, peraí, putz, vou ficar aqui mais 2 dias, mas eu vou comer o quê? Porque eu não como queijo, eu não como, minha comida acabou. Aí ali eu falei, isso não tá legal. E isso não quer dizer que quem seja um vegano restrito, quem seja sei lá, alguém que se alimente de alimentação viva, restrito, que essa pessoa não seja feliz. Não é sobre isso. Sim. Mas para mim, naquele momento, eu entendi, opa, peraí, isso aqui não tá me fazendo 100% bem. Então, hoje eu falo que eu sou flexitarian. Sim. Acho que 90% da minha dieta é vegetariana. Mas é isso, eu tenho vontade, às vezes, de comer uma carne, eu como. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque a gente não tem que levantar bandeira para provar nada para ninguém. A gente tem que fazer o que faz sentido pra gente naquele momento, porque também os sentidos vão mudando. Vão, Sim. conforme. Né? Sim. Acho que os sentidos vão mudando. E essa é a beleza da vida, a gente saber se flexibilizar e se adaptar. E eu acho que hoje eu sou muito mais flexível. Às vezes é o contrário, né? Você vai envelhecendo, você vai enrijecendo, né? Eu acho que eu sou muito mais flexível hoje do que quando eu era há 10, 20 anos atrás. Eu era muito mais rigorosa, muito mais CDF, muito mais tem que ser assim. Sim. Só pode ser de um jeito. Eu também acredito nessa leveza que eu busco diariamente, assim, é algo que eu trabalho ainda. E assim, vocês já devem ter ouvido falar muitos absurdos, né, sobre isso. Que foi o maior absurdo sobre menopausa ou perimenopausa? Porque o absurdo passa por desinformação, imagino eu, né? Então, que vocês ou mitos que vocês já escutaram? Soa algo? Eu acho que é mais baseada em desinformação mesmo, tipo, as pessoas acreditarem que do dia para a noite, por exemplo, elas vão parar de menstruar. Isso pode acontecer com algumas mulheres, mas não é do dia para a noite que você para de menstruar. Você vai tendo oscilações de fluxo e de tempo também. Então, você pode ficar 3 meses sem menstruar, menstrua 1, depois de 6 meses menstrua de novo, daí nos 2 consequentes
de novo, e aí param durante um tempo. Então, essa flutuação é uma coisa bastante comum que a gente recebe de pergunta. O medo, né? Que a vida acaba, que agora eu não vou mais transar, agora eu não vou mais trabalhar, agora eu não vou mais criar, agora minha vida vai virar um inferno. Também, eu vou falar uma coisa, é um medo real que as pessoas têm por não ter informação. E assim, é importante dizer que cada mulher vai ter um sintoma diferente, numa fase diferente, vai lidar diferente com aquilo, vai ter um tratamento que vai ser melhor do que outro e nunca é necessariamente igual para todo mundo. Outros absurdos. Mas eu acho que nesse lugar do medo tem um lugar que é cultural também. Sim. Que não é só a falta de informação, né? A gente vive numa sociedade machista, onde machista, etarista, então onde a gente, né, a gente sabe que beleza e juventude andam de mãos dadas, e a menopausa ela não deixa de ser um marco do envelhecimento, porque é o teu corpo dizendo, olha, daqui para frente algumas coisas já não funcionam mais como funcionavam antes, né? Então tem uma questão aí cultural de pertencimento, caramba, e agora que eu não procrio mais, qual vai ser a minha função? A gente ainda tem isso muito arraigado, né? Acho que a nossa geração já está mudando isso, mas quando você para pensar, ainda tem uma questão cultural muito grande do fim, agora você está entrando na velhice e você não serve mais para nada. A gente vive num país que ser velho é feio, é errado. Ninguém quer olhar. Que é proibido envelhecer. Ninguém quer olhar para o velho, né? E, na verdade, assim, a opção a não envelhecer é morrer. Então, assim, eu quero olhar para a minha velhice, sim. Eu quero ser velha. É que, assim, a gente vive numa sociedade que também quer mascarar e maquiar isso ao máximo. Então, né, outro dia eu estava numa reunião com uma pessoa que, poxa vida, era online, eu não a reconheceria se ela não tivesse falado o nome dela. Tá. Porque ela estava extremamente modificada. De tanto procedimento. De tanto procedimento. E aquela cara, que é a cara de todo mundo. Sei. Aquela cara de todo mundo. Assim. Mas nós somos todas reféns disso, né? Que cada uma lida disso com uma maneira. É difícil também a gente... talvez ela não veja o que a gente está vendo. Você entendeu o que eu estou falando? Sim. Porque é uma luta muito insana contra o tempo, é uma pressão muito difícil. E às vezes você não vê o que realmente o que está refletido no espelho. Né? A gente é doutrinada a olhar no espelho e procurar defeito. A gente não é doutrinada a olhar no espelho e ver coisas legais e ser amorosa. Não. É um olhar crítico, né? Isso aqui não tá bom, essa ruga tá não sei o que lá, esse papo não sei o que. A gente não tem esse olhar amoroso. E, de novo, é por um lugar de se sentir pertencente. Então, é difícil também, né? Hoje, quando você fala de padrão de beleza, né? A que entrega demais, que não faz, né? Que tá envelhecendo aquela que não faz nada, e a que exagera demais. Cara, tamo junto, né? Porque hoje você até pode envelhecer, desde que você faça tudo bem escondidinho, bem naturalzinho, aí você tá envelhecendo bem. Agora, se você entregar demais, você vai pra prateleira do exagerou, e se você não esconder muito bem, você vai pra prateleira do desleixo. Né? É difícil, né? É uma sociedade bipolar, tá julgando pro bem, pro mal, pro sim, pro não, igual. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas complementando o mito, eu acho que não sei nem se é mito, mas talvez seja, que também tem a ver com essa desinformação, que é esse lugar do terapia hormonal da câncer de mama, ou da câncer. Sim, isso é muito importante falar. Eu acho que esse é o maior desafio hoje, que eu acho que é um dos maiores medos e o maior desafio que eu acho que as mulheres enfrentam e os próprios médicos, né? Outro dia a gente estava lendo um estudo que nessa fase da perimenopausa, menopausa, pós-menopausa, às vezes a mulher passa por 8 médicos até encontrar um médico que realmente consiga cuidar dela. 8? 8. My goodness. Eu não fui nem no primeiro. Então já vai na médica certa. A gente vai te dar os caminhos da pedra. Depois aqui, eu vou pegar o contatinho. A gente passa um contatinho bom. Ótimo. Mas olha, agora que a gente já entendeu o básico, né? O básico bem feito, vamos direto ao ponto. Bora. Tipo o ponto que G? Ninguém fala. Ponto G. O que ninguém fala sobre menopausa e perimenopausa. Quais são as verdades que precisam ser ditas?
Olha, acho que a primeira verdade. Quer falar? Você ia Não, falar, eu vai te na primeira, eu vou interrompi. na segunda. Tá, Ela quer falar do ponto G, ela tá esperando a pergunta Não. pra isso, mas você pode falar sem eu perguntar. eu acho que a primeira verdade, a gente já falou ela aqui, a menopausa não começa no dia que você para de menstruar. Né? Então, o quanto essa fase pré e de perimenopausa ela é fundamental. E muitas vezes, por estar nesse lugar de não ter esse acesso à informação, de não associar essa fase a isso, muitas mulheres estão sozinhas e desamparadas, se sentindo loucas, se sentindo, eu mesma, quando eu comecei a cuidar, eu falei, gente, sequestraram a Camila, eu não me reconhecia. Eu falava, quem é essa pessoa que me abduziu? Porque eu estava extremamente irritada, sono picado, tinha altos sangramentos, e falava, não, enquanto tá sangrando, tá tudo bem. E sangramento também é né, aumento de fluxo, menstruar mais de uma vez ao mês, desde que não seja uma doença, algo mais perigoso, é também um sintoma da perimenopausa. Olha, não sabia. Não sabia dos disso. principais. Eu não tenho isso ainda, mas eu não sabia. Mas a gente associa a falta da menstruação e não ao excesso e ao aumento de fluxo. E também, porque quando a progesterona cai, a progesterona é um protetor do endométrio. Então, o que acontece? O endométrio fica solto. Você sangra. Mas você ia falar alguma coisa também. Não, eu ia falar que uma coisa bacana de se ter em mente é que a perimenopausa, a menopausa, ela não é uma doença, mas ela não tratada, ela pode virar várias doenças. E isso é muito importante a pessoa saber. Sim. Por conta da queda desses tais hormônios, que são os principais, testosterona, progesterona e estrogênio. E quais doenças, por exemplo? O que você citou, Alzheimer, demência, doença cardiovascular, diabetes, artrite. Então, quer dizer, realmente a reposição, ela é um protetor. Não é uma opção, porque a gente vai ter essa queda de hormônios. Sim, a gente vai. Opção querendo são ou não os querendo. tipos de reposição que você pode fazer. Sim, que pode ser as fitoterápicas, por exemplo. Eu acho que assim, a reposição hoje é uma coisa segura. De novo, enquanto os riscos forem maiores, os benefícios forem maiores que os riscos, é indicado. Cada mulher é uma mulher. Sim. Como a gente tem uma super médica que é nossa consultora, e assim, a reposição hormonal, como ela fala, e ela fala assim também da suplementação, são a cereja do bolo. Mas para construir o bolo, você precisa das camadas. Que é aí que vem o estilo de vida. Então, não adianta você ter living la vida louca e começar uma terapia hormonal, porque o seu corpo não vai se beneficiar como ele poderia daquela terapia hormonal. Claro. Então, assim, acho que a terceira coisa que precisa ser dita é você é super responsável pela sua transição menopausal. Pelas escolhas que você vai fazer. Porque quanto mais aquilo que a gente falou dos pilares de vida, isso estiver alinhado, mais você vai colher os benefícios de uma dessa terapia. Reposição. Exatamente. Mas sabe, eu quero entrar logo nessa parte sexual, porque quando a gente fala de menopausa, o que vem à cabeça é isso, eu não vou mais transar. Por que será que vem? Eu acho que é o tabu. Seguinte, é um tabu. Eu acho que aí vem o que que eu ia fazer uma pergunta que eu acho que aí vem o que a Camila estava falando de a sociedade associar muito a juventude à beleza, a beleza é o que procria, e assim, pensando mais amplamente na coisa, tem um inconsciente coletivo que a história da humanidade é perpetuar a sua espécie, né, em todos os animais. Então, o buraco é bem mais embaixo. Não é só uma questão estética, é uma questão inconsciente de uma mulher que entrou na menopausa não procria mais. Então, inconscientemente, isso não atrai. Ok? Fora isso, a gente, os ocidentais principalmente, tem essa coisa da estética, de manter a juventude a qualquer custo, de não achar beleza na maturidade, no velho, na ruga, na experiência de vida, né? E só saber olhar para a estética. Então tem que mudar esse olhar. É uma coisa que a gente precisa começar a educar, e quando eu falo começar a educar, não só as mulheres de se aceitarem, de saber que isso é natural, é normal,
mas também falar com os nossos filhos, porque os nossos filhos, eles vão um dia lá na frente estarem com mulheres na menopausa, mulheres mais velhas, e eles têm que começar a entender. Não só, o que eu quero dizer, não podemos falar só com as mulheres, mas com os homens também. Sim. Mas E eu- não você- é mas- nem. Quando eu trouxe essa questão, Cami e Fê, não foi nem pela questão estética. Foi pela questão hormonal mesmo. Porque você não tem desejo, você não tem Mas libido. é aí que eu quero, em mas aí que eu teoria, quero entrar. né? Mas é aí que eu quero entrar. Eu acho que tem um Essa é a tabu. segunda coisa que Eu eu acho falo. que tem uma coisa interessante aí pra gente pensar. Primeiro tem uma questão cultural também, que é a seguinte: a gente não imagina velho transando. Você já imaginou seus pais transando? A gente acha que pai não transa, né? Então, eu soube que eles transam. Eu fiquei Então, chocada quando eu Pois é. Então já tem essa questão cultural que a gente acha que as pessoas depois de uma certa idade não transam. Mas sobre Meus a pais são os maiores assistidores, Que ótimo. telespectadores Então, desse beijo. episódio. Pedro e Lourdinha, amo vocês. Muito amor aí, tá? Você se imagina não transando daqui a 10 anos, 20 anos? Não, Então, é normal. Mas eu acho que tem uma outra questão Ou dali. eu. É. não. Será, Exato. né? Por que a gente julgou? Acho que o velho não transa, né? Então, acho que tem isso, que a gente acha que as pessoas só transam até uma certa idade, tem uma questão cultural aí, preconceituosa. Mas eu não tô falando de mim. Mas eu vou fazer uma outra Tô falando pergunta. no geral. Tá. No geral, as pessoas. Mas eu vou fazer uma outra provocação. Acho que quando a gente fala de libido, a gente não tá falando só de tesão. Libido é o tesão pela vida. Tá, sim, concordo Então, essa coisa plenamente. de dizer que a falo menopausa disso. acaba com a libido, que você nunca mais vai transar. Sexual. Eu vou te perguntar, com 30, 32, quando você tava com a fralda, dando de mamar pro teu filho, você tava com a tua libido bombando? não. Então, E assim, transava, né? Não. Não, lógico que não. Não, Não? naquela Gente, fase, então é muita isso. fralda, muito bebê, muita criança, Então, muito choro, Então, muita falta de sono. então é isso. Transava pouco. Desde quando que você estava muito transarina e de repente você parou de transar, você entendeu? A gente tem que olhar para isso também. Qual que é a nossa relação? Né? Então, assim, a questão hormonal, ela contribui? Super, ela contribui. Mas é o contexto, Mas né? quando foi que você estava louca subindo pelas paredes? No período Mas tem, por fértil. exemplo, um dado físico nisso, que o estrogênio, a queda do estrogênio, faz a parede vaginal ficar mais fininha. E aí a mulher começa a sentir dor, por exemplo. Eu, por exemplo, senti então dor. não é só a falta de lubrificação. Não Não é são só várias- isso. Acontece tudo ao mesmo tempo. A falta de Entendi. lubrificação, Essa coisa a da parede fininha eu não sabia também. Você pode até estar a pele vai ficando lubrificando. mais fina do velho, quando você vai vendo, é tudo falta de estrogênio. Você pode até estar lubrificando e estar com uma queda de estrogênio e sentir dor, né? Às vezes você tem a atrofia e também está lubrificando. Então, quer dizer, de repente, se você usa um bom lubrificador, ainda assim você pode sentir dor. Você pode, no caso da mulher na menopausa, na perimenopausa, ela pode usar sim um lubrificante, ela pode usar sim um creme intravaginal, ela pode fazer a própria. Eu, na primeira dor que eu tive, eu já acionei, porque as mulheres também. É um lugar difícil, né? Escondem delas mesmas. Assumir que eu tô sentindo dor e pedir ajuda, eu tenho que assumir que eu senti a dor. Sim. Assumir que eu Então, tô envelhecendo. Eu, na primeira vez que eu senti essa dor, que foi exatamente 1 ano atrás, com meu parceiro, eu falei, para tudo. A gente, na época, começou a rir, terminamos de um outro jeito, porque é isso também, gente, é a vida. Você vai esticar, ai, não, que drama. Não. Sim. Liguei para minha médica e falei, olha, aconteceu isso. Cami, vamos aumentar o teu estradiol. Beleza, aumentei meu estradiol, vida que segue. Né? Que bom. Então que a bom gente que tem A gente tem que saída. saber que tem e saída e que a gente recursos. não precisa sofrer sozinha, sabe? Isso, dá pra pedir Tem ajuda. tratamento. Dá pra pedir ajuda, tem que saber pedir ajuda. E se a ajuda não tá sendo suficiente, tem que mudar a ajuda. E como é a isso que doutora vocês Patrícia falaram. fala, nessa questão da queda do estrogênio, do ressecamento vaginal, gente, 99,9% das mulheres vão ter algum episódio desse na vida. Então, assim, teve o primeiro, procura ajuda. Sim, sim. Não, isso são realmente mitos e questões que a gente tem que trazer, né? Não, e a fantasia, eu vou te falar, a fantasia é muito, muito pior que a realidade. Como em tudo na vida, né? Ou às vezes a fantasia é muito melhor que a realidade, mas nesse caso. E só Não, a complementando. fantasia Não, eu quero que você complemente, mas sobre isso ainda fantasia, eu acho que o sexo com a maturidade ele pode ser muito melhor. Era isso E que eu ia falar.
Aí, Hoje, É. pra mim eu Esse- não estou na menopausa, talvez na perimenopausa, não sei, gente. Eu tô na perimenopausa. Então, mas é muito melhor hoje do que antes, quando eu era muito mais infinitamente, jovem. de corpo, de cabeça, de Uhum. tudo. Eu acho que você conhece muito mais o seu corpo, você Sim. conhece muito mais os seus desejos, os seus Sim. pontos, você tem mais maturidade. Mas também tem um estudo muito assustador que mostra que mais de 50% das mulheres que chegam aos 50 anos nunca tiveram um orgasmo. E aí não tem nada a ver com a idade. Tem a ver Então, com você entende aquela mulheres pergunta que não da conhecem- libido, da É. menopausa? Que você fala assim, opa, peraí, mas como é que tava essa... Putz, como eu concordo com isso? Porque, gente, libido da mulher não tá associada ao tesão em si. É o contexto. Então, é como o seu parceiro te Te deu cuida, bom dia quando te deu bom acordou. dia. Pronto, como ele te Já- olhou, se acendeu a luz ou não, se abriu a janela ou não. Pronto, já começa ali, né? A preliminar é muito anterior ao tirar a roupa. Muito, muito. E tem que ter um contexto, de repente, sabe? É um jantar, é uma vela, é um cuidado. Gente, eu contei outro dia aqui. Meu marido, eu derrubei todo um chá, uma coisa horrorosa, num domingo pleno de manhã. Gente, eu fiquei assim, com tesão, entendeu? Aquele momento, porque ele me ajudou. Ele me ajudou a limpar o isso. chá, entendeu? Ele me ajudou a limpar a meleca que eu tinha feito. Imagina, era chá de hibisco. Sujou todo o tapete, ele falou, amor, está tudo bem, isso acontece. Eu falei, nossa, esse é o homem da minha É isso. é ele, entendeu? E assim, o que era aquilo, né? Era o que eu precisava naquele momento, entendeu? Me pegou no colo. Sim. Sem ter feito isso, literalmente. Mas eu me Uhum. senti assim, puta, me senti muito foda de ter derrubado o chá Uma tá tudo E parceria. bem. aí né? foi credo que É. delícia. É, Aí foi credo que delícia. foi, tá vendo? Ai, meu Deus, deu até calor Ó. agora. Beijo pro marido. Ai, Ah, beijo, amor. Beijo, amor. A gente fez 15 anos de casado. Olha, parabéns. Obrigada. que bacana. Obrigada. Vocês sabem Parabéns. que não é brincadeira. Opa! É ali, ó, uma construção diária. Então a gente tem que valorizar, né? Sem dúvida nenhuma. Tem que valorizar. 15 anos, 2 filhos aí crescidinhos. E é isso, é a batalha do querer E estar hoje junto. tem, hein? Ai, amor, ó, não vejo. Tô não- chegando. não vamos chegar muito cansado, porque eu ainda vou pegar a estrada e ele também. Ai, meu Deus. Vamos. Bom, gente, então, assim, realmente sexo na menopausa não precisa ser tabu. Se mais Não. pessoas falarem sobre isso. É muito mais legal, gente, porque você não fica preocupado em ter filho, engravidar. Não, mas é tão bem relaxante. libertador isso. É tão relaxante. É bem muito libertador Muito Porque não tem libertador. como, né? A mulher ainda tem... A gente ainda vive numa sociedade onde a mulher é a responsável por não engravidar, né? O É. homem não tem responsabilidade nenhuma. Sim. Então, quando você se livra disso, do tipo, ai, É um peso. Aí você Nossa, começa a conhecer mais ainda seu corpo. é uma delícia. Eu ia justamente perguntar, o que vocês aprenderam nessa área que vocês acham que todas as mulheres deveriam saber? Acho que vocês acabaram de me dar a resposta, que não engravida depois. Eu acho que isso é uma delas, e hoje eu tenho muito mais autonomia sobre o meu corpo, sobre o meu desejo, sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, as coisas que eu não negocio, as coisas que eu negocio. Sim. Sou muito mais flexível, como eu falei, do que eu era há 20, 30 anos atrás. Hoje eu sou capaz de coisas, ai. Ai. Me dá até um calor. Que bom. Não, que bom. Acho o máximo isso. Eu acho que vocês falam de tudo isso com muita leveza. A gente sabe o impacto na saúde é real, né? Eu já falei do livro do Peter Attia, né, que fala da importância da reposição hormonal para prevenir a doença de Alzheimer. A gente já falou da reposição, que é, assim, super importante para prevenir outras doenças. E ele também fala sobre suplementação. E aí, queria saber se vocês têm aí alguma conduta em relação a isso, alguma sugestão. Eu comecei a me cuidar, a minha transição da perimenopausa para menopausa começou justamente aí, né? Fui parar
vou tentar contar bem rápido. Eu, com 44 anos, estava super atrasada, achei que tinha entrado na menopausa, liguei pro meu médico, falei, tô na menopausa. Ele falou, não, Camila, não é assim, faz um exame de gravidez, eu estava grávida. E eu achava que com 44 anos não existia essa possibilidade. Então, resumindo, eu falei, cara, não sei nada sobre o assunto e acho que estou no médico errado, né? Porque é o mesmo médico que há 4 anos atrás, quando eu fui falar sobre congelar ovos, ele falou, imagina, congelar ovos com 40 anos, você nunca mais vai engravidar. E depois de 4 anos, ele estava me dando a notícia de que eu estava grávida. Então, eu falei, isso aqui é papo de maluco. E aí foi quando eu fui parar na minha médica atual, que é a doutora Patrícia, que é a nossa super consultora de conteúdo lá no CIT. E foi quando ela me apresentou para o mundo da suplementação, porque eu tinha muito preconceito. Eu achava que suplementação é aquela coisa de americano, de Whole Foods. Sim. Compra aí um monte de coisa. GNC. Sai tudo no GNC. xixi. GNC, sai tudo no xixi, não serve para nada. Nossa, e eu ali amo ali abriu um portal, assim, para Ah. mim. Eu senti um impacto no corpo, né, desse complemento, né? Porque o suplemento é um complemento, né? A gente fala muito isso, né? Não faz milagre, não é? Sim, sim. Acho que a Fê também passou por isso, né? Não É sei. que eu nunca fui um radical para nada. Nem para comida, nem para suplementação. Não, mas você suplementa, né? Sim, a Paty, que é a nossa É. doutora, né? A doutora Patrícia, a Paty falou, olha, vamos tomar isso, tomar aquilo. Eu já comecei. Eu não tinha essa coisa de não acredito. Eu acredito nela. Se ela fala, Sim. toma, eu tomo e já sempre me dei super bem. Sim. E aí a gente foi aprendendo, cara. A gente precisa. Os nutrientes, eles são fundamentais para o nosso funcionamento celular. A gente troca mais de 50 milhões de células todos os dias. Sim. E sabe quem são os responsáveis por isso? Os nutrientes. Que estão onde? Nesses suplementos. Porque só da comida a gente não consegue extrair, porque, né? na verdade, E aí na são verdade duas estão coisas. na alimentação, né? Exato. Porém, É que assim, a alimentação já não supre mais, Sim. porque já não vem com uma qualidade incrível. E isso é uma coisa super importante, que é, depois dos 40, a gente começa a produzir menos enzima digestiva. Então, a gente tem uma capacidade de absorção ainda menor dos alimentos. Então, justamente numa fase que a gente mais precisa, a gente começa a menos conseguir digerir, sim, absorver. é muito verdade isso. Então, você vê que as pessoas mais idosas não conseguem digerir, por exemplo, proteína animal. sim. E aí tem uma série de consequências isso, porque não digerindo bem, elas não entendem o que está acontecendo, elas muitas vezes param de comer proteína animal, isso afeta a massa muscular, que vai afetar a autonomia, porque Exato. você acaba E ficando vai com afetar- sarcopenia. e vai afetar o aporte de nutrientes. Ela não vai fazer o turnover celular. Sim. E isso gera o quê? O processo oxidativo, que é o processo de envelhecimento, né? Quando a gente não renova a célula, a gente só oxida, Sim, né? sim, envelhece mais rápido. Então... E envelhece de uma maneira ruim. Ruim. Envelhecer, vamos todos, né? Sim, sim, Com mas sorte. ruim, isso. Então, foi daí que a gente teve esse contato com a suplementação e aí até virou um projeto pessoal dentro do próprio She-Talks, né? Contem sobre isso. Ai, menina, a gente lançou um suplemento nutricional. Para mulheres na perimenopausa e pós-menopausa. Que legal. Com potentes antioxidantes. Então, foi um super desafio, porque o objetivo era um produto que tivesse qualidade, né? Por conta dessa questão, sai tudo no xixi. Por que sai tudo no xixi? Porque se o ativo ele não for biodisponível, ele não estiver indo para a função que ele precisa, o corpo não absorve. O corpo não vai absorver, ele vai eliminar. Então, o desafio era que fosse ativos de qualidade, que tivesse um veículo, que a cápsula também ajudasse. Então, a nossa cápsula é de soft gel. E que a gente conseguisse trazer uma coisa que fosse uma coisa prática. Que a gente conseguisse reunir a maior quantidade de ativos legais para você tentar também. Então, o que tem ali? Tem magnésio, tem vitamina B12? São tem 27 ativos. 27? 13... São 13 vitaminas bioativas, né? As vitaminas a gente tem todas do complexo B, menos a B12, porque a B12 é um ativo muito instável. E hoje você precisa fazer um teste de estabilidade para comprovar que esse produto que está aqui no dia 1, ele vai entregar a mesma coisa lá no último dia de validade dele. Então, quando você faz um suplemento para comercializar, um suplemento de prateleira, você tem que provar que tudo que está ali dentro vai funcionar exatamente igual desde o dia 1
até o último dia A de gente vida. demorou 2 anos e meio para... Eu lembro quando vocês começaram com o projeto. Eu lembro. E aí os minerais são 8 minerais, os minerais são todos quelados. O que é um mineral quelado? Ele é associado a um aminoácido para também pegar essa via de absorção e ser mais absorvido pelo teu organismo. Então tem magnésio, tem cromo, tem zinco, tem cobre, tá? Os metais não, os minerais todos. Tá, Além disso, a gente colocou também na fórmula o triptofano, a tá. astaxantina, que é um super antioxidante, porque a fórmula ela é potente antioxidante, né? Luteína, cisteína, que são muito legais também. O própolis verde, que é um super Nossa, eu anti-inflamatório tenho natural. tomado antes de dormir. 20 gotinhas É. de própolis verde. E a nossa cápsula, que é soft gel, ela permite a gente colocar junto na mesma cápsula as vitaminas que são hidrossolúveis e lipossolúveis. Por isso que a gota do própolis está lá dentro, porque ela é um óleo. A vitamina D, por exemplo, geralmente você manipula ela num óleo, né? Porque ela é mais bem absorvida. E essa nossa cápsula permite que a gente coloque todas essas vitaminas, as que são melhor absorvidas em gordura, em óleo, e as que são absorvidas em água, né? As hidrossolúveis. de água. Então você tem vitamina D já lá dentro, você tem a E, a K1, a K2. E o Nossa, veículo tá da super cápsula completo. Super. E o veículo da cápsula é o óleo de linhaça, que é um ativo maravilhoso, né? Uhum. Sim, que legal. Parabéns, Obrigada. meninas. E aonde que as pessoas compram esse suplemento? Nas farmácias? Não, Ainda por não. enquanto só online no nosso site. Tá bom. Quem sabe nas Vou farmácias esperar o ano que meu, vem. né? Cadê o meu? Ah, Eu A gente não quero. trouxe nem fazer o jabá, né, a meu? gente esqueceu para fazer o jabá, mas a gente vai organizar isso. Tá vai vendo? chegar. Manda. Vai chegar lá Gente. em Itu uma versão de Itu. É isso! Manda a versão de tu, vou amar. Não, gente, tô precisando, já vou falar. Não, eu amo suplementos. Eu tomo o que eu preciso de acordo com os meus exames para não fazer Claro. xixi caro. Porque se a gente não tá Sim. precisando, vai embora, Não. né? Então eu tomo vários. E isso que vocês falaram que reúne na mesma cápsula, porque é tanta cápsula Pois é, a gente... que eu tomo, que assim, tem umas que tem que escolher, porque só a cápsula de magnésio são 2 desse tamanho. Eu falo, gente, isso daqui é um supositório. A nossa cápsula é grande também, mas ela, como ela é soft Soft gel, gel, Sim, ela escorrega muito bem. sim. E o produto em si, a gente costuma dizer que ele é uma dose de manutenção. Ele não é um produto para tratar deficiência. Por isso que ele é um Tá. produto de uso contínuo e a chance de você fazer um xixi caro é muito pequena. Uhum. Porque ele é para complementar essa dose diária de nutrientes que a gente não consegue só com a nossa alimentação. Sim, Uhum. sim. Mas a gente tem clientes que levam o produto para as médicas, o que é muito legal. E a médica acaba individualizando a dose para ela. Então, tem mulheres que tomam 3 cápsulas ao invés da nossa recomendação, que são sim. 2. Eventualmente, você vai precisar de um ou outro ativo. Porque a ideia é essa também, é simplificar a tua vida. Sim. E aí você só vai individualizar baratear, né? e manipular aquilo que você precisa Complementar na deficiência. aquele. Exatamente. Sim. Não, acho que super deve estar funcionando bem, porque já eu que entendo um pouquinho disso, já me vi usando. Verdade. Eu acho que muita gente que está ouvindo aqui deve estar pensando, ok, mas e o sono? Porque é uma questão, assim, eu tenho amigas que estão passando por isso ou passaram recentemente e que as noites mal dormidas são caóticas. Então, como é que essas pessoas podem melhorar as noites mal dormidas? Existe uma maneira, porque a insônia na menopausa é realmente um dos grandes problemas. Reposição hormonal. Ah, é? Ah, é? Olha, eu acho que é também isso que Também, a Fê óbvio. falou, de novo, né? É a Sim. cereja do bolo. Eu acho que tem uma coisa que, assim, parece bobagem que não é, que é a tal da higiene do sono. A gente acha que isso é uma grande não é bobagem, é total. Mas, assim, a gente está exposta à tela Ah. o dia inteiro. Uhum. E o que a gente não sabe também é que, assim, a melatonina, que é o hormônio responsável pelo nosso sono, ela é o primeiro hormônio que a gente para de produzir. Existe uma melatopausa Ah, antes da menopausa. Uau! É durante, não é? É um pouquinho antes. Segundo eu aprendi com a Paty, é lá pelos 40, 40 e poucos. Então, é durante a perimenopausa, isso que eu quis dizer. Com a queda da progesterona, isso intensifica muito mais, porque a progesterona ela é um hormônio calmante. Sim. Então, quando você começa com essas oscilações de sono, acho que é muito legal, como a Fê falou, quem pode começar com essa reposição da progesterona e tomar no horário certo, que geralmente é à noite.
mas é você olhar para como é que você está indo para a cama, né? Ou como é que você passou o seu dia, Quem né? você tá Onde levando com deixou seus você? pensamentos? O celular, Exato. o tablet, a televisão ligada. Todos os problemas, E as todas contas, essas não dá. telas, elas É. ajudam a depletar a melatonina, ou seja, elas ajudam a você produzir menos melatonina. E aí você acorda. Então, Você não consegue dormir e acorda de é tipo efeito madrugada. dominó. Então, são várias coisinhas, né? Então, assim, o que você come à noite, Sim, a o quantidade do que você o come, horário que você come. o Também. álcool, né? É, O álcool que você fica também. com aquela sensação de, vou relaxar, ele vai te dar um relaxamento de um sono inicial, mas depois você vai acordar no meio da Sim, noite. não, o consumo do álcool para a qualidade do sono é péssimo. É. A qualidade do seu sono não é a mesma quando você consome álcool antes de dormir. E o sono, o que eu costumo falar muito é que, segundo o Ayurveda, não só segundo o Ayurveda, mas a medicina do sono, né, fala isso. O sono começa quando você acorda. Então, a exposição que você tem à luz solar, ela é importantíssima durante o dia. Então, você se expor à luz solar e acordar cedo também, né? Porque você seguir o ciclo circadiano é muito funcional, eu acredito que para essa fase, né, de perimenopausa e menopausa. Então, se alinhar realmente com o ciclo circadiano, porque senão você fica dando murro em ponta de faca, sabe? Você acaba indo dormir muito tarde, aí vira aquele ciclo vicioso. Aí você não dorme, aí você acorda tarde, aí você perdeu horas de estar acordada durante o dia, e aí vira acho que não é uma solução única, né? De tudo que a gente está falando aqui, mas se você for quebra-cabeça. Isso, se você for organizando esse quebra-cabeça e organizando a sua vida, eu acho que passa muito por organização e rotina, né? Sim. Rotina, disciplina. A menopausa é aquela coisa assim, se até agora você não olhou para você, você não olhou para sua alimentação, agora não tem jeito, a vida chega, te apresenta ou você olha ou essa conta é como um todo, inclusive de comportamento, de tudo, assim, você vai largar as mochilas que você já entendeu que você não quer mais carregar, que não são suas, você vai olhar para você vai olhar para sua saúde, você vai olhar para o seu bem-estar, né? É a tua janela de oportunidade para se cuidar. É o seu se liga, agora ó. É, o seu se liga, adorei. Você sabe que tem uma amiga que ela me disse assim, Ana, eu já tô, né, não sei se ela tá na perimenopausa ou na menopausa, ela é um pouco mais velha que eu, e ela disse que ela sente muito preconceito, assim, que as mulheres não falam, que ela sabe que as mulheres estão sentindo as coisas que ela também sente, mas que existe, assim, uma coisa velada. Um combinado velado na sociedade que ninguém fala sobre isso e que se fala mente, não, imagina, eu não tenho nada disso, porque é isso que vocês falaram logo no início do programa, que para a mulher ainda é um atestado de eu não valho mais nada. Carta fora do caralho. Carta fora do caralho. E aí ela me disse mais, ela disse assim, Ana, é uma montanha russa, então não foi essa expressão que ela usou. Preciso tentar lembrar. Gostaria de tentar lembrar, porque foi muito forte, assim, ela falou que parece que ela é abduzida, então, assim, que ela tá ali naquela situação e que, de repente, ela tá tudo bem e, de repente, faz vu. Chega um ser e aí toma conta dela. Faz vu. Não é mais ela tá com a energia lá embaixo, assim, as emoções a 1000, e tava tudo bem até então. E não aconteceu nada pra ela ter aquele vum, aquela queda brusca, sabe? Ela falou que a queda é brusca. Nada que ela veja, né? Porque nada o corpo dela, dentro delas, as irmãs fizeram assim, vum, não, exato, mas assim, não aconteceu nada, ninguém quebrou um prato, sabe? Ninguém bateu o carro, tava tudo bem, tipo, normal a vida, tava acontecendo, no curso normal. E do nada, vum. Então, o que ela falou é muito louco isso. E por isso que a rede de apoio e poder falar abertamente sobre isso é fundamental, porque é nessa hora que você vai falar, aconteceu com você também. Nossa, eu não sou louca. Isso é muito acolhedor. E engraçado, né? Porque se ela não tá encontrando isso na rede dela, pessoalmente, eu vejo que muitas outras pessoas também devem acontecer a mesma coisa. E por isso que é tão legal o trabalho de vocês, porque a gente sabe que as pessoas acabam se abrindo e se revelando mais online. Então, de repente, ali chegam questões que a pessoa não falaria para a melhor amiga. Mas ela se sente confortável e confiante em abrir ali.
Que loucura, gente. Sim, Conversem faz com as suas sentido. melhores amigas. Vocês já tinham observado isso, de repente? Olha, quando a gente começou o Era projeto, foi uma a loucura. gente combinou que a gente nunca ia deixar de falar sobre menopausa e prazer feminino, que eram 2 temas muito tabus. Uhum. Então, no começo, mesmo indo bem, se tivesse um like, meio like, a gente ia continuar falando. Então, no começo, não tinha muito comentário. Não. A gente recebia mais DM. Porque a Sim. DM tinha uma coisa assim, minha identidade tá Sim, protegida. um direct. Aham. Mas hoje, a gente escuta cada relato nos comentários que eu fico tão emocionada. Não é verdade? É Assim, verdade. é como se a gente estivesse numa sessão de terapia. É verdade. É muito legal. É, imagino, porque realmente. Eu mesma tinha preconceito, sabe? Quando ela me ligou, a gente já tinha trabalhado juntas antes e tal. Então ela me ligou um dia e falou assim: vamos fazer uma coisa, assim que a gente nasceu, né? Vamos fazer uma coisa juntas que não dependa de a gente de Lei Rouanet, que a gente trabalhava com propaganda, com filme, essas coisas. Vamos, tal. Então vamos fazer o Instagram. Pode falar, sua parte eu falo a minha. Vamos fazer o Instagram para falar sobre menopausa, Fê. Nem fudendo. Foi a resposta. Eu falei, você tá louca? Tô longe disso, não sei o quê, Deus me livre. E, na verdade, a gente já estava na perimenopausa sem saber. Sim. Né? Que assunto mais esquisito, né? Pra Não, quê? e a gente tem Pra amigas quê que levantar falam, essa né? lebre? A gente tem amigas que falam, olha, eu adoro o seu trabalho, mas assim, tô fora, tô longe dele, né? Exato, não quer nem ser A gente amiga tem para não amigas ficar... em comum. Não cheguei a esse ponto. Mas Mas você Mas sabe que hoje Para não a ser gente... associada a essas hoje a pessoas gente- mais velhas. Hoje a gente tem mais uma sócia no projeto, que é uma grande amiga minha, e ela era essa amiga. Quando eu comecei o projeto, ela falava, por que ela tá fazendo isso? Isso não tem nada a ver comigo. vergonha alheia, imagina, né? né? Vergonha Assim, alheia. passa longe. E foi o que fez fez, de alguma maneira, ela olhar e falar, poxa, tá acontecendo comigo. Que interessante. Porque a gente realmente precisa de uma rede de apoio, Sem dúvida nenhuma. Gente, né? É. todo mundo E a é gente igual a todo precisa mundo. construir essa rede de apoio. Se for pessoalmente é tão melhor, claro, porque não as amigas se ajudarem. Conversa, né? A tem gente- que falar, gente, gente de precisa. tudo. E eu acho que tudo com as vocês amigas. inspiram muito, assim, porque, primeiro, vocês são super sátiras, assim, realmente vocês trazem um assunto cheio de tabus. Eu não ia falar um assunto pesado, mas é pesado pra muita gente. Sim. Na sociedade que a assunto gente vive é pesado. É. Ué, e não é pesado você olhar pra frente e falar assim, tem tão menos estrada ali do que olha que eu já passei. Pô, quem tem esse negócio da morte, eu não tô falando nem do medo da morte, não é essa questão, mas a questão da finitude. Sim. A festa tá acabando, amor. É. Bora lá. Sim, é muito isso. Mas vocês trazem de uma maneira leve, com humor e com muita personalidade, o que é muito legal. Então, por isso que vocês estão fazendo o sucesso que estão Obrigada. fazendo. Tem uma Obrigada. comunidade sólida, Tem. né? Eu que trabalho no digital sei o quanto é duro a gente construir uma comunidade sólida. E a gente vê pelos comentários e pela coesão realmente que tem ali. Então, eu desejo o maior sucesso do mundo para vocês. Que vocês Ai, tô continuem, emocionada. que vocês continuem Eu levando. não tô não, porque minha progesterona ainda tá boa. Não, que vocês continuem levando esse conteúdo de qualidade, que eu sei que está baseado em muita pesquisa e muito apoio também, né, das especialistas que vocês têm aí por trás. E que vocês continuem realmente levando essa mensagem, porque a gente Obrigada, precisa. Ana, agora eu vou me emocionar. Ah, tá vendo? Agora a É o produção signo, caiu. é o signo. Não, a gente Vamos- precisa estar aberta para falar disso, né? E aí, Sim. se você não tem as suas amigas, que você possa falar, como essa minha amiga comentou comigo, que eu lembrei até de uma outra amiga que quando ela estava grávida, ela falou, olha aqui, eu vou te falar o que ninguém fala quando a gente está grávida. A sua precheca fica assim. É a melhor amiga que fala, a realidade é assim, Exato. entendeu? Aí você não fica fantasiando, a dor vem... Exato. E ela me falou tudo. Eu falei, nossa senhora, eu tô grávida agora, mas não tô sentindo tudo isso ainda. Enfim, Deixa eu descobrir aos poucos, né? Não, mas ela escrachou tudo. Mas é muito legal, assim, saber que a gente pode contar com amigas. E se você não tem se você não construiu, de repente, eu acho que a gente também tem que se abrir, né? Pra gente construir, a gente tem que estar aberta. Então, Sim. acho que quando você se abre,
você atrai pessoas e dá oportunidade também para aquela outra mulher falar. Então, de Sim, repente, começa por você, né? sim. Você falando, você se abrindo, você abrindo as suas vulnerabilidades. E saiba que ali no She-Talks você tem um canal que você também pode se abrir e se inspirar, até como começar esse assunto com as amigas, Boa. até começar esse assunto em casa, com o marido, Sim. com o Super parceiro. importante, porque ele vai estar do lado de uma mulher que vai estar passando por um monte de É. coisas que se ele não sabe que ela está passando, Sim. como é que ele vai ajudar também? É. E que nem ela sabe direito, né? Como é que ela vai... Se ela não começar por ela, que é um lugar de aceitação, né? Porque para você buscar informação, ajuda e rede de apoio, você precisa aceitar que você está passando por isso. Sim. Então, acho que pro parceiro também é muito importante ele poder participar para também saber o que ele pode fazer, né? É. Qual é o papel dele Sim. nesse rolê? Sim. Para ele não torcer a cara, né? E eu começo falando pro meu marido que ele também tem andropausa. Sim, os homens passam Sim, por eles isso. vão Então eu já passar por começo o isso. assunto, já começaria o assunto assim, né? Só que a Não diferença é- da andropausa é que os hormônios deles começam a cair mais para frente, Sim. lá pelos 60, e de uma forma muito mais lenta do que o nosso. Sim. O nosso é muito, sabe? Sim, Então, por isso é que a muito gente mais sofre brusco, tanto. né? É. Mas sim, eles também, gente. Quem é que não tá envelhecendo? É. Ô, Benjamin Button, se liga, né? Não, sem dúvida alguma. Não, e que bom que a gente tem essa sorte de estarmos envelhecendo e com qualidade, Sim. né? Então, Ah, eu porque corroboro muito com o que vocês disseram ao longo de toda a nossa conversa, que o assunto está na nossa mão. Existem muitos recursos para a gente se apoiar, mas a qualidade de vida, ela é sua. Então, é você que tem que ir atrás de conhecimento, de Exato. informação, e não vai cair no teu colo, né? Então, se você aqui, ó, já dizendo, se fez sentido para você esse episódio, compartilha com as suas amigas, porque de repente elas estão precisando ouvir Sim, mais sobre total, isso, total. né? Super. E E eu vou te falar, isso é muito importante para principalmente, que é uma coisa que provavelmente a gente não vai ver na nossa geração, na nossa existência aqui, sim, mas para as próximas gerações, suas filhas, netas, sobrinhas, não passarem por isso, por essa Sim. angústia toda sozinhas, claro. sabe? Começa a falar. É um É. assunto que devia estar na escola, Não, e- como educação sexual, como primeira menstruação, como a última menstruação que você vai ter, o que acontece com o Sim. seu corpo. É, né? de uma maneira Super. leve, E hoje a né? gente já está num lugar muito melhor que as nossas avós e mães, porque você imagina, naquela época, passar Além por delas isso. não falarem sobre o assunto, elas não sabiam o que estava acontecendo Não, e com não elas. tinha recursos, não tinha reposição hormonal Não, como a e- gente tem hoje. E não tinha essa coisa de Qualidade de mulher tinha que vida. ser forte. Quanto É. mais forte, mais calada, sofrendo quieta, mais bacana. Menos incomoda, né? Menos incomodava. Olha, ainda no momento jabá, falando justamente como caminhos possíveis para você atingir essa qualidade de vida. Então Sim. tá aqui, ó, autenticidade, melhor tempero da vida. É o meu filho literário, Ai, Que legal, parabéns. meu primeiro filho literário. Eu vou. Eu falei que eu volto de viagem e já vou. Foi agora o lançamento, né, no dia 5 de novembro. Desculpa. Não. Corta. Não corta, então. Desculpa. Não, essas coisas a gente finge que não. Não tem problema. Igor, corta aí que eu vou começar de novo, tá? É porque o episódio Claro, vai depois, né? É atemporal. Dá pra você fazer? Tem que editar depois, né, a gravação. Ah, não vai fazer agora? Não, agora durante a gravação não, depois. Ah, tá bom. Então o que eu faço? Continua como se estivesse normal. Ah, tá bom. Então, o meu primeiro filho literário. Autenticidade, o melhor tempero da vida. Parabéns. O lançamento, obrigada. Que demais. O lançamento foi agora, dia 5 de novembro, na Livraria Drummond, no Conjunto Nacional. Está disponível à venda online também e nas principais livrarias. E o que traz aqui é muito disso que a gente falou. Ferramentas possíveis para um estilo de vida saudável. Aqui eu falo sobre qualidade do sono, alimentação saudável e possível, o manejo das emoções, com muita base no Ayurveda. Então, que é a técnica milenar que eu sigo, acompanho e
divulgo com tanto amor, com tanta paixão, porque eu vivi essa transformação de vida. Sim, Eu quando a gente sou, vive- eu sou essa pessoa transformada. Eu tenho um estilo de vida hoje que eu me orgulho muito. E eu tenho Uhum. certeza que eu vou passar pela minha perimenopausa e pela minha menopausa com muita qualidade. Sim, Sim. sem dúvida nenhuma. Porque eu Sim. priorizo, pra mim, a minha prioridade é a minha qualidade de vida, é o meu estilo de vida. Então, por exemplo, o que é inegociável pra mim hoje é exercício físico, com foco na musculação. Uhum. Faço yoga? Faço, porque aqui, ó, eu preciso dessa transcendência. Não deixo de fazer yoga, não deixo de fazer minhas práticas meditativas, pranayama, mas eu sei que eu preciso de Massa força, muscular. de massa muscular para envelhecer com qualidade. Sim. Então eu falo disso aqui também, trato sobre minha sarcopenia, conto todos os meus perrengues, uns podres também, tem tudo. Já tô curiosa. É, isso aí, curiosa. Bom, gente, olha, eu só tenho a agradecer Ai, a vocês gente que duas. Foi uma agradece. delícia esse papo. Eu queria que vocês também olhassem para essa câmera aqui, fizessem o jabá de vocês, já falaram Não, do vou suplemento. pegar o celular, vou botar a foto do nosso suplemento, já que a gente não trouxe. Não, vocês podem falar onde que as pessoas compram e o arroba de vocês. Bom, primeiro acho que eu quero falar que é uma coisa que a gente fala muito lá no perfil, que é que menopausa pode ser tudo, gente. Menos pausa, né? Menos o fim. Então, assim, é uma transição para um novo começo, um recomeço da nossa última fase da vida, então que a gente tem que viver ela da melhor maneira possível, né? Exato. Quer complementar? Não. Bem-vinda. E para fazer o jabá, eu acho que o nosso perfil é o @shetalks, que é o perfil do Instagram. E para quem quiser saber mais sobre o suplemento e o projeto, lá no Instagram também já está tudo lá. E lá já tem link para o nosso site, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais. Sim, e é E para quem não She. fala inglês, exatamente, é She Talks. She é ela, Talks é fala. Então ela fala She Talks. She, S-H-E. S-H-E. Quantos underline, como chama aquele Ah, se escrever só underscore? SHE e botar um espacinho, um underlinezinho, já vai Já vai aparecer. completar, She gente. Tá, ótimo. Não, porque as pessoas têm que conseguir Claro, achar. sim. Não é claro. todo mundo que vai difícil, a assistir o episódio, porque aqui a gente coloca, tá aparecendo aqui embaixo Entendi. o arroba de vocês, mas não é todo mundo que tá assistindo, tá perdendo, viu, gente? Porque aqui a gente se comunica de forma não verbal. Então, Não, e três o- mulheres lindas, inteligentes, charmosas. Eu acho que vocês deviam Interessantes. assistir. eu acho que deviam assistir, Sexuais, olha! que passam um batom vermelho. Vai deixar o entendeu? contatinho no final. Bom, o daquela Magic eu quero. Tá? Sem dúvida, Pode a gente vai deixar. te passar agora. Doutora Patrícia Valentini Mello. Olha aí. Espetacular. Aí, ó, já tá o jabá Não, e da acima doutora. de tudo, e acima de tudo, meu, humana. É, isso é muito bom. É outra história. Isso é muito essencial, É outra não muito história, bom, muito doutora Patrícia. essencial. Exato. É, que bom. É. Meninas, um super prazer tê-las aqui. Amei o nosso papo. E, de novo, se você curtiu, encaminha para aquela amiga ou para aquele grupo de amigas que você sabe que vai se beneficiar de uma conversa valiosa. As meninas foram super generosas aqui. Então, e se você curtiu de novo esse episódio, se inscreva no canal, ativa o sininho para você não perder nenhum novo episódio do Mindfulcast. Eu te vejo na quinta-feira, ao meio-dia. Beijo e compra meu livro.